assim como na psicologia a gente tem inúmeras abordagens teóricas que possibilitam que os terapeutas desenvolvam um processo terapêutico, no coaching a gente também tem algo muito similar, tanto no coaching quanto na mentoria. Então a gente tem duas grandes linhas, que é a linha metodologia norte-americana e a metodologia latino-americana. Essa metodologia latino-americana, que nasce a partir de pensadores chilenos, é chamada de coaching ontológico. O coaching norte-americano, normalmente, apesar de ter inúmeras denominações, a gente chama de coaching comportamental, onde o foco é o comportamento. Então, esse processo, e que a gente tem usado, inclusive, como subtítulo do nosso trabalho, é um processo de um fazer refletido. Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando em ações. No coaching ontológico, quando a gente fala de comportamentos, a gente está falando também de ações, mas ações coerentes com os nossos desejos, ações coerentes com aquilo que a gente quer ver no mundo, que a gente quer ver como resultado do nosso agir. Muitas vezes, quando a gente fala dos processos reflexivos, né, se fazer refletido do coaching ontológico, pode dar a impressão que a gente fique nesse mundo das ideias, nesse mundo do pensamento. Pelo contrário, a gente amplia a nossa capacidade de pensar a partir da nossa capacidade de sentir e da nossa capacidade de agir. Então, não tem uma coisa que seja predominante à outra. A gente utiliza, de fato, todas essas dimensões que é do corpo, da emoção e da linguagem. O corpo como um elemento, como se fosse uma face da moeda, ou seja, uma dimensão da vida que opera, que pratica, que age, corpo e emoção como associados, mas que nessa possibilidade de reflexão, a gente então age a partir do corpo, da emoção e da linguagem, né? Do entrelaçamento entre essas três dimensões, que são inclusive uma premissa do coaching ontológico. E aí pode vir a pergunta, né? Por que ontológico? Por que esse palavrão, né? Por que esse sobrenome que acompanha o coaching? A ontologia, ela é uma área da filosofia. Ela é um ramo da filosofia, uma disciplina da filosofia que tenta responder à pergunta o que é alguma coisa. E nessa resposta, ou nesse perguntar-se, né? Porque muitas vezes o que nos interessa são muito mais as perguntas do que efetivamente como a gente as responde. A pergunta que provoca essa reflexão, que faz com que a gente possa movimentar o nosso pensamento e pensar em ações também, né? Então, a partir dessa pergunta, o que é, e a gente determinar, então, o que é que a gente deseja? Qual é o meu objetivo? E o coaching ontológico possibilita que a gente humanize essas perguntas, porque a nossa pergunta de base tem a ver com quem aquela pessoa que está ali na nossa frente, ou nós mesmos, quem nós queremos ser. Que se a pergunta é sobre o que é, a pergunta também é sobre o que pode ser. A gente pergunta o que pode ser um trabalho que nos mobilize, que nos motive, que nos movimente, o que é uma atividade que caiba na minha vida, a gente está fazendo perguntas que têm a ontologia por base. Então, quando a gente pensa sobre o que são as coisas, a gente pode também pensar o que nós podemos ser a partir dessas coisas.